Bolsonaro manobra pelo caos. Bernardo Melo Franco, hoje, em O Globo, faz uma interessante observação sobre a bancada da Selfie da Câmara dos Deputados, dizendo que se as redes sociais ajudaram a eleger boa parte dos novatos do parlamento, agora a devoção ao smartphone começa a cobrar seu preço, pois obcecados pelos aparelhinhos, os parlamentares prestam pouca atenção no que acontece à sua volta. O ótimo analista fixa sua análise nas disputas congressuais, mas acho, e não acho sozinho, que o déficit perceptivo vai muito além das cúpulas de concreto da Câmara e do Senado. Discursos sobre déficit público e equilíbrio fiscal não costumam aplacar situações agravamentos de crise como a que estamos vivendo, e ninguém que não esteja disposto a iludir ou a se iludir pode deixar de entender que a tal potência fiscal de Paulo Guedes, ainda que a reforma passasse como veio e amanhã, é zero este ano e uma merreca em 2020, para quando o ministro da Economia prevê o caos. O resto é wishful thinking, uma maneira cult de dizer o velhíssimo contar com o ovo, digamos, dentro da galinha. A suposta avalanche de investimentos estrangeiros que nos prometem desde a derrubada de Dilma Rousseff. Não é o caso de discutir, aqui, o leque, que é grande, de medidas que se poderia tomar para reequilibrar as contas públicas e reaquecer a economia, enquanto se abre um debate sereno e ponderado sobre abusos previdenciários e o alongamento do período contributivo, progressivo e aceitável. Inexiste interesse político nisso, porque a crise é ingrediente indispensável ao processo autoritário, porque o justifica em nome do fim da balbúrdia, dos políticos, dos corruptos que seriam os responsáveis por ela. A questão é que perceber que estamos diante de dois processos políticos que não vão permitir o reequilíbrio do país e, pior, vão arruinar o já quase inexistente arcabouço institucional do nosso, cada vez menos, Estado de Direito. O primeiro é a imposição total das regras de extrema-direita. Não é por acaso que sequer cumprem os acordos parlamentares que dizem tentar. Deixaram claro, esta semana, que usarão a pressão quanto puderem, fizeram isso na votação da medida provisória 870, ameaçam fazer ao votá-la no Senado e pressionam a Comissão da Previdência, atacando os deputados ligados ao grupo de Rodrigo Maia que, apatetado por seu sonho de ser o queridinho do mercado, não vê, ou não reage, ao processo de erosão de sua autoridade sobre a maioria dos deputados, que está rota, esfrangalhada. O segundo é o esgarçamento da autoridade de um governo com menos de 5 meses, já abertamente contestado nas ruas e com índices crescentes de rejeição. Pior, que não consegue mais sequer a neutralidade do conservadorismo da mídia que o elevou ao poder. Exagero. Leia um trecho do comentário de Merval Pereira, o Fernando Henrique da mídia, hoje, na CBN. Jair Bolsonaro foi eleito por um grupo que não queria o PT e que via em Paulo Guedes uma garantia para o programa econômico liberal, um grupo que não tem nada a ver com o núcleo duro histórico de seus eleitores tradicionais, de militares e de extrema-direita. Mas os eleitores de fora deste núcleo estão começando a abandoná-lo. Ele anda fazendo muita besteira, entrando numa briga ideológica sem sentido, usando truculência com a opinião pública, imprensa, Congresso e STF, que só agrada ao grupo mais radical. A classe média que fugiu do PT está começando a achar esquisito. Se ele não mudar, e acho que não vai, porque a natureza dele, vai ficar cada vez mais isolado, só ao lado do grupo mais radical, que é minoritário. Ele está convencido de que chegou à presidência por méritos próprios, mas não é bem assim. Agora vem essa ameaça de Paulo Guedes de deixar o ministério se a reforma não sair como ele quer e rápido. Bolsonaro faz a sua parte na dança. Se quiser sair, sai, e teremos o desastre. Sentiu aí, Rodrigo Maia, como Bolsonaro respeita a independência do parlamento e a sua ideia de construir uma maioria. Maioria, para Jair Bolsonaro, não é algo que se conquista negociando, conquista-se intimidado. Domingo, você vai ser chamado de um nhonho, de o gol do Botafogo, como já se ameaça, nem mesmo a sua tropa parlamentar resistirá. O linchamento tem poder, viu?